e não quero que nada tire o meu foco, eu não quero que nada tire a minha atenção, porque a partir de hoje eu renuncio o mundo, entrego a minha vida para Deus. Ei, se você soubesse o quanto Deus se agrada quando você faz uma renúncia, se você soubesse o quanto Deus, irmãos, Ele está perto de você, quando você joga fora tudo aquilo que poderia ser um grande lazer da tua vida e passa a ser agora uma pessoa prontidão na presença de Deus. Irmãos, eu vejo alguém que acompanha o passo de Elias, porque Elias era um grande profeta. Elias era tão poderoso, irmãos, que ele não precisava muitas vezes, amém, um sinal de Deus. Ele dava a palavra dele e Deus assinava embaixo uma espécie de intimidade, uma espécie de crédito com Deus. Amém. Quando ele profetizou contra Israel, amém, digo melhor, contra o Deus Baal, ele disse: segundo a minha palavra, não chove mais sobre a terra, amém, durante 3 anos. Se você olhar, irmãos, e ver o poder que tinha a palavra do profeta, o poder que aquele profeta tinha, que arrancou a admiração de Eliseu. Eliseu não desgrudava de Elias para nada, porque ele sabia que Elias era uma fonte de conhecimento, era uma fonte de surpresa para o seu ministério. Mas chega um dia, amém, que Deus remata Elias, e Elias é levado por um redemoinho, e agora fica sendo sucessor de Eliseu. Eliseu vira sucessor, irmãos, sabe para quê? Para fazer os sinais que Elias fazia. Amém, bate palma e dá glória a Deus. Imagine alguém que está aprendendo com o maior profeta. Imagine você, irmãos, do lado do maior profeta, e Deus abrir um parênteses e colocar na tua frente dessa forma: o que você quer para o teu ministério? Como é que você quer ser no seu ministério? Imagine qual é a sua vocação. Imagine aí, qual é a sua vocação diante de Deus? Imagine Deus falando para você assim: me pede o que tu queres que eu te pego. Deus falou assim com Eliseu, e Eliseu disse: eu quero a porção dobrada que está sobre Elias. Você imaginou isso, irmãos? Você olhar para o profeta e dizer: eu admiro a forma que Deus usa ele, mas eu quero ser 2 vezes mais usado que ele. Sabe o que se chama isso, irmãos? Não é inveja. Inveja é que você querer tomar a cadeira que Deus deu para alguém, você querer sentar no lugar que não é seu, um lugar que Deus deu para alguém, e você querer sentar. Nunca faça isso. Isso é inveja. Mas aqui foi tanta prova que não era inveja, que ele disse: eu não quero essa unção aí, eu quero mais do que isso. Eu não quero isso que está fazendo a menina, eu quero muito mais. Eu quero que Deus entregue. É como ele dizer assim: o que ele tem é dele, eu quero que Deus entregue para mim. Amém, 2 vezes mais. E aí, irmãos, Elias é levado, e Eliseu agora fica com a capa de Elias. E Eliseu agora começa a fazer grandes milagres. Ele começa, irmãos, a fazer grandes sinais sobre Israel. Foi um tempo que Israel conheceu tantos milagres, amém, como ressurreição, como cura, amém, como águas que abriu como o Jordão. A Bíblia diz que um dos primeiros milagres, depois que Elias foi arrebatado, ele vai até um lugar onde Elias foi arrebatado, e quando ele volta de lá, ele chega até o Rio Jordão, ele estende a capa, a água se abre, ele passa em seco, porque Deus já tinha entregado a autoridade para ele. Sabe o que eu vejo, irmãos? Israel agora tendo um homem respeitado, alguém, irmãos, que tinha referência de Deus sobre a terra. Sabe por quê? Amém? O que eu acho lindo e maravilhoso, irmãos, é quando você olha para alguém de Deus e você pode confiar. Alguém de Deus que traz garantia no céu, dizendo: pode confiar que eu vou falar com meu Pai e Ele vai fazer um milagre na sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Acontece que ele tinha uma escola de profeta. Aí tem pessoas que falam assim: mas para ser profeta não precisa aprender. Claro que você vai receber, se você for profeta, você vai receber muitas particularidades com Deus. Mas antes de ser um profeta, você precisa
precisa estudar, você precisa aprender, você precisa saber que um profeta, ele não pode dizer qualquer palavra. Sabia? Se o profeta ficar com raiva, irmãos, e dizer algo, ai, 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 ai. Se o profeta ficar nervoso e amaldiçoar, acabou, vai ser amaldiçoado. Então o profeta ele tem que ter um controle, porque ele é uma boca de Deus aqui na terra. Acontece que agora, irmãos, ele está ensinando. Amém? Ele está ensinando, eu vejo uma aula diária para quem quer aprender. Sabe por quê, irmãos? Você quer ser pregador, você quer ter um ministério brilhante na tua vida, vem para o culto de ensino, vem para a igreja, aprenda de Deus, leia a Bíblia, busque, amém? Dedica a tua vida para desenvolver o teu ministério, porque quanto mais você tem experiência, mais o teu ministério é blindado, mais o teu ministério é lapidado, mais você vai ter recurso nas suas pregações, nas suas palavras, no teu ensinamento, naquilo que Deus vocacionou na tua vida para que você faça. Quem pode entender que agora é Deus, aleluia. Porque tem gente que não dedica a vida. Aí Deus quer até usar, mas Deus não usa, sabe por quê? Porque não tem dedicação, não tem algo diferente, não tem novidade. Aí fica algo vazio. Mas quando você dedica a sua vida, aí Deus vai entregando sem medida. É como Deus dissesse assim: olha, eu só vou entregar para aqueles que estão dispostos. Eu só vou revelar os meus mistérios para aquele que tem vontade de receber. Eu só vou entregar coisa oculta para aquele que tem sede, para aquele que tem vontade. Irmãos, quando eu leio assim, irmãos que viemos aqui de madrugada me busca, esse me acharão. Eu não vejo, irmãos, que é só uma oração para ter intimidade, mas eu vejo também que é a busca de conhecimento pela madrugada. É quando você levanta pela madrugada dizendo: eu já fiz uma campanha de jejum, eu já fiz uma campanha de oração na madrugada, mas agora eu vou fazer uma campanha de leitura na madrugada. E ele está ensinando profetas, irmãos, e profetas estão aprendendo. A Bíblia diz que um deles veio falecer, perdeu a sua vida, deixando a sua esposa com 2 filhos, e de repente, irmãos, uma mulher sonhadora, uma mulher que acreditava, uma mulher que sabia que estava investindo a sua vida, amém, ao lado do homem de Deus, porque quando você está ao lado de uma pessoa de Deus, o único progresso que tem na tua vida é ser abençoado, é crescer, é alcançar, é chegar na posição que você almeja. Mas acontece que a morte veio sobre a sua vida e ceifou o seu marido, e ela sobrou ela e seus 2 filhos, e ele, a Bíblia diz que antes dele falecer, ele pegou um dinheiro emprestado e deixou uma dívida. Aí tem pessoas que falam assim: mas homem de Deus não pode ficar devendo, homem de Deus não pode fazer dívida, homem de Deus não pode deixar de pagar, não pode ser desonesto, mas dever ele pode. Amém? Sabe por quê? Porque todos nós, irmãos, não conseguimos pagar tudo à vista, precisamos comprar fiado, precisamos comprar a prazo, mas também precisamos ser honestos e pagar o que nós devemos. Quem pode entender, diga glória a Deus. Acontece que quando o seu esposo morre e o credor que empresta o dinheiro fica sabendo, ele vai, irmãos, de fininho e não respeita a dor daquela mulher, não olha para a dor daquela mulher e chega como um covarde, chega como uma pessoa, amém, que não estava nem aí pelo fato, mas ele estava preocupado com o dinheiro. Sabe por quê, irmãos? Existe algum ditado por aí que quando a pessoa morre, a conta morre junto. Amém? Como que você vai cobrar um defunto? Como que você vai esperar, amém, receber de alguém que está morto? Mas ele não queria saber disso. Ele viola a lei e vai até aquela mulher e disse: olha, se vocês não me pagar a dívida que ele fez, amém, imagine que nem estava no prazo, irmãos. Eu acredito que nem estava no prazo de vencer, mas o medo de não receber a tampa, que aquele homem foi até a casa daquela mulher e disse: olha, se eu não receber a dívida, eu vou pegar os seus 2 filhos para ser escravo. Amém? Imagine, irmãos, você recebendo uma notícia, aquela mulher recebendo uma notícia que o seu esposo está morto, que ela é obrigada, irmãos, a enterrar o seu esposo, e agora recebe outra pancada, que o credor vai levar os seus 2 filhos. Imagine, irmãos, o que essa mulher está passando. Imagine a dor dessa mulher, irmãos. Eu vejo uma mulher que não come, uma mulher que não dorme, uma
uma mulher que entra em desespero, dizendo: eu perdi o meu companheiro, e agora eu vou perder meus outros 2 companheiros, que é meu filho. Sabe o que eu vejo, irmãos? Uma mulher olhando para o céu e dizendo: Deus, eu não criei filho para ser escravo, eu não gerei filho no meu ventre para trabalhar como escravo, mas eu vejo alguém que está olhando para o céu e dizendo: de alguma forma, de alguma maneira, Deus vai trazer uma resposta, de alguma forma, Deus vai trazer uma solução. Quem está entendendo, diga glória a Deus e aleluia. Irmãos, o que eu acho lindo nessa mensagem, o que eu acho lindo aqui, irmãos, que era para e pensa, dizer: na nossa cidade tem um homem de Deus, e o meu esposo aprendia com ele, o meu esposo era do mesmo caminho dele, ele servia a Deus junto, eu vou até ele. Ei, irmãos, sabe o que eu vejo, irmãos? Tem pessoas que, quando está perdido, abandonam a igreja, vira as costas do seu pastor, despreza os irmãos, mas eu vejo alguém que vai do contrário, e quando está em igreja, eu vou buscar ajuda, eu vou recorrer, porque eu tenho certeza que aquele homem de Deus, ele vai ter uma resposta, ele vai ter uma solução para a minha vida. Irmão, sabe o que eu acho lindo? A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que se refugia em Deus. Irmãos, eu acho lindo quando a pessoa está em apuros, ele corre para a igreja, ele corre para a presença de Deus, buscar ajuda. Aquela mulher levanta cedo e vai até a casa de Eliseu e fala: Eliseu, amém, meu servo, eu temia o Senhor, e ele estudava com o Senhor, e ele veio parecer e deixou uma dívida, e o credor prometeu que vai levar o meu filho para ser escravo. Eu não tenho filho para ser escravo. Preste atenção, Deus está dizendo algo forte para você aqui, ó. Se você prestar atenção nessa mensagem, ela vai fazer efeito lá na sua casa, ela vai fazer efeito na sua empresa, ela vai fazer efeito na sua família, porque essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. Irmãos, essa mulher chega diante do profeta e conta toda a história, e eu vejo que o profeta olha para ela e diz: o que você quer que eu faça? Qual é a sua situação? Irmãos, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus estava sobre Elias, porque Jesus também olhava para as pessoas, ele olhou para o céu, irmãos, e fez uma espécie de brincadeira, disse: o que você quer que eu faça? Aí alguém olha e diz: você não está vendo que ele é cego, você não está vendo que ele não enxerga, mas não é isso. Deus está olhando para a sua vida e está olhando para você perguntando: qual é a sua prioridade? Eu quero realizar a tua prioridade. Eu sei o que você precisa, eu sei o que você necessita, mas eu quero realizar a tua prioridade, eu quero realizar o teu sonho. Amém? Deus quer fazer, irmãos, o que você pede a Ele, o que você clama a Ele, e Ele diz: o que eu posso fazer? Amém? Ela disse assim: olha, o que você tem em casa? Ela disse: não tem nada em casa a não ser uma botija de azeite. Tem pessoas que falam: a mulher não tinha, dizendo que não tinha nada, mas ela comparava a dívida, aquele azeite que ela tinha não era quase nada, não era praticamente nada. Ela disse: pois é, esse azeite mesmo. Eliseu disse para ela: pega ele, amém, pega, vai até as suas vizinhanças e pega vasilhas, e não poucas, pega vasilhas vazias e não poucas, e leva até a sua casa e fecha a porta, fecha a janela, tranca tudo. Ei, presta atenção, tem muita gente que não é abençoada, que tudo que acontece dentro da casa dele, o mundo está sabendo. Tem pessoas, irmãos, que não é abençoada, sabe por quê? Porque antes de receber a bênção de milagre, já está tocando trombeta. Tem pessoas, irmãos, que não sabem que existe uma força chamada inveja, existe uma força chamada macumba, existe uma força chamada feitiçaria, que está trabalhando contra os seus projetos. Aí ele fala: fecha a sua porta, fecha tudo, tranca a janela, porque janela, irmãos, é um perigo. Eu vejo que janela não resolve nada. Janela, irmãos, muitas vezes serve para o ladrão entrar. Janela, eu entendo que muitas vezes, amém, é algo negativo que entra pela janela, mas eu vejo que ela fecha a janela, fecha a porta, amém, vai até os vizinhos. Aí eu perguntei: Senhor, mas para que ir até os vizinhos? Porque o Senhor já não fez um milagre direto? Tem coisa, irmãos, que é preciso mover, que é preciso um conserto. Eu vejo ela dizendo: ei, pessoal, faz tempo que eu não converso com vocês. Lembra aquele dia que nós discutimos? Amém, deixa isso para lá, eu peço perdão. Eu preciso que você me preste vasilhas, amém, as maiores que você tem aí. Eu vejo ela ainda até alta casa dizendo: ei, presta atenção. Amém, lembra aquele dia que eu falei mal com você? Eu peço perdão.
Amém. Eu peço perdão, sabe por quê? Porque eu preciso de vasilha. Me empresta vasilha. Amém. Eu vejo ela fazendo uma reconciliação ali na sua aldeia, uma reconciliação no seu bairro, uma reconciliação na sua casa. Eu vejo ela consertando, eu vejo ela conversando com alguém que ela não conversava, e Deus olhando no céu e dizendo: é assim que eu preciso, amém, é assim que eu necessito para que o milagre aconteça. De repente, irmãos, ela leva tudo para casa. Irmão, você não está entendendo o mistério. Eu vejo ela colocando vasilhas grandes, sabe aonde? Da dispensa. Eu vejo ela colocando no quarto, eu vejo ela colocando na sala, eu vejo ela colocando no banheiro, eu vejo ela colocando em toda a casa. Já não tinha mais lugar, irmãos, para colocar vasilhas. Aí ela fecha a porta. Aí, irmãos, quando nós fechamos a porta, alguém está olhando para você e tentando adivinhar o seu projeto, tentando adivinhar o que você está aprontando. E alguém, irmãos, que vai até o teu endereço, não porque gosta de você. Ei, tem pessoas que passam em frente à minha casa. Amém. Será que é para ver se eu estou vivo? Para ver se eu ainda estou caminhando? Amém. Para saber o que está acontecendo comigo. O triste saber, irmãos, que alguém vai até o seu endereço não porque está com saudade de você, não porque gosta de você, mas para saber como é que está a sua vida, para saber como é que está o seu comércio, para saber como é que está a sua família, para saber como é que está o seu casamento. E eu vejo que a porta está fechada, a janela está fechada. Amém. Se tivesse alguma festa, eu vejo ela fechando, porque a ordem é fechar a casa. Fechar significa não deixar nada visível, não deixar nada intruso, para que alguém possa entrar ou sair. Alguém curioso, sabe, você tem no bairro alguém curioso, e nós no seu bairro tem um fofoqueiro, não tem? Talvez você conhece ele, talvez você não conhece, mas sempre tem alguém que fica responsável, amém, pelas conversas da linha, mas a porta está fechada, não vai saber o que está acontecendo. Tem alguém que fala assim: mas ela veio aqui e pegou vazia, será que ela vai fazer um jantar? Será que ela vai fazer uma festa? Mas ela foi ali também e pegou vazia, o que está acontecendo? Aí eu vejo alguém impulsando o fofoqueiro: vai lá e bate a porta e pergunta outra coisa, para ver o que está acontecendo lá, porque essa mulher, o marido dela morreu, o credor ameaçou levar os filhos, parece que ela vai fazer uma festa. Será que ela vai comemorar a morte do marido? Será que ela vai comemorar os seus filhos vão embora? O que está acontecendo lá? Irmãos, tem pessoas que vê você vindo para a igreja de madrugada, vê que você tem uma vida fincada com Deus, e pergunta por que ele passa aqui todos os dias, por que todo culto ele estará presente. É porque você está recebendo, ou porque você está buscando, ou porque você está com vontade de receber. Irmãos, a curiosidade é grande, mas ninguém sabe de nada. De repente, irmãos, ela pega a botijinha de azeite, ela vai lá na dispensa, irmãos. Eu vejo aqui, vou simular, amém, eu vou simular aqui uma botija, amém, com um pouquinho de azeite, amém, ela dizer: o que eu vou fazer com esse pouquinho de azeite? Ei, se você tiver a fé como um grão de mostarda, a menor semente entre todas as hortaliças, amém, vai ser suficiente para você receber o milagre. Ela pega aquele pouquinho de azeite e começa a colocar naquele baldão enorme, e quando ela vai derramando, aquele balde vai enchendo, e aquele azeite não acaba no fundo, até o ponto que aquele enorme balde chega até a tampa. Ela muda para o outro, e assim ela vai sucessivamente. Ela vai no banheiro, ela vai na dispensa, enche tudo, e o azeite não para, o azeite não acaba. Ei, preste atenção, se você tem fé em Deus, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Se você confia em Deus, se você serve a Deus, se a sua fé é no Altíssimo, preste atenção, pode derrubar sua casa, que ela não vai cair, pode roubar o que é seu, que não vai levar. Sabe por quê? Porque Deus vai restituir, Deus vai entregar de volta, Deus vai levantar, porque o que Ele te entregou é seu e ninguém consegue tirar. E não sabe o que eu entendo? Que a prosperidade é algo espiritual. Amém? Eu vejo que a providência é algo espiritual. Alguém pode tirar até o natural, mas não vai conseguir o que está determinado por Deus. Quem pode entender, diga glória a Deus e aleluia. E alguém está tentando saber. Alguém está tentando adivinhar o que está acontecendo. Mas o fofoqueiro fica com esperança, porque ele fala assim: se ela veio aqui pegar a vazia, ela vai vir devolver. E se ela for vir devolver, eu vou perguntar a ela, e ela vai ter que falar por que ela pegou a minha vazia.
De repente você chega correndo na casa dela e diz: me empresta uma mala. Aí aquela pessoa fica preocupada: será que vai embora? Será que vai guardar dinheiro? O que está acontecendo na vida dela? O que está acontecendo? Às vezes até arrisca perguntar: ei, mas para que você quer essa mala? Aí eu vejo alguém dizendo assim: não, fica tranquilo, depois eu conto. Eu quero que você me empreste. É como se ela dissesse assim: o profeta falou que era para fechar a casa. Fechar a casa é fechar a boca, é fechar os olhos, é fechar tudo, é não deixar nada, nem conversa, nem nada de nada. E ela vai enchendo. E ela vai pedindo: filho, vai trazendo vasilha. Vai trazendo vasilha, vai trazendo. E seu filho vai trazendo vasilha. A questão é que as vasilhas todas se acabam. A Bíblia diz que não tinha mais vasilha para ser cheios. Não tinha mais condições, irmãos, de colocar mais azeite em nenhum lugar, porque tudo estava repleto, tudo estava cheio. A Bíblia diz que quando a última vasilha, amém, se encheu até a tampa, a Bíblia diz que naquele momento o azeite parou. Irmãos, o azeite parado significa que Deus vai te abençoar até a capacidade que você suporta. Deus vai te entregar tanta bênção, Deus vai te entregar tanta providência, que ela vai ser segundo a sua capacidade, a sua casa, a sua vida suporta. Agora que aqui as vazias dela, só que ela tinha não era suficiente. Ela pegou emprestado, mas ainda não foi suficiente. Para Deus dizer assim: vai encher tudo e mais ainda, e só a capacidade da vida e da casa dela para a bênção cessar. E aí, irmãos, tudo está cheio. Mas se fosse algumas pessoas que eu conheço por aí, já dizia assim: ei, eu não quero nem saber do profeta mais, nem vou perguntar a ele, senão ele vai me pedir um pouco e eu vou ter que doar. É como dizia: eu vou ter que dizimar, eu vou ter que dar uma ajuda, uma oferta para ele. Eu nem vou lá se fosse outra pessoa. Mas ela disse: não, o milagre aconteceu, a providência aconteceu. Eu vou lá saber no nome de Deus. Sabe por quê, irmãos? Que tem gente que te procura. Eu vou lá naquela vizinha, naquela irmã, porque eu sei que eu estou passando fome, e se eu for lá, ela me ajuda. Eu sei que aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, se eu estiver passando por uma prioridade, eu tenho certeza que ele vai orar, ela vai orar, e o milagre vai acontecer. Mas depois que eu receber o milagre, eu não quero passar nem na porta dela, nem na porta dele. Tem gente que é assim. Mas aqui eu acredito que não tem ninguém dessa forma. Mas ela deixa tudo como está. Eu vejo ela dizendo para o filho assim: não mexe em nada, vamos deixar a porta trancada, a janela trancada, que eu vou até o profeta. Porque tem pessoas, irmãos, que você é homem, pensa que você é homem e mulher de Deus para ganhar ele para Jesus, para batizar, para ensinar, para lapidar, mas você não é homem de Deus depois que ele está lá no topo, depois que Deus entregou tudo para ele, que Deus prometeu, que Deus está usando, que Deus está, mas agora fulano está mais usado do que o pastor, está mais usado do que o obreiro, está mais usado do que o diácono, está mais usado, ele é mais usado. Aí sabe o que ele faz? Aí ele abandona a igreja e muda para outro patamar, esquece que Deus escolheu, que Deus chamou ele naquele lugar ali. E agora? Vou até lá. Irmãos, com a mesma força que ela foi para pedir, ela vai agora, sabe, para ver, para agradecer. Irmãos, a mesma intensidade que ela sai para pedir misericórdia, ela vai pedir, amém, o que fazer com isso tudo? Porque, para você que não sabe, irmãos, azeite naquela época era igual ouro no dia de hoje. Além de ser uma coisa, algo difícil de industrializar, além de ser algo muito difícil de cultivar, e tinha algo
há um valor, porque azeite era usado como alimento, era usado como remédio, era usado como combustível, era usado como uma infinita forma, amém? Naquela época, porque não tinha, é como combustível no dia de hoje. Você vê que sem o petróleo, sem o combustível, o mundo não gira. O que regula a economia do mundo é o petróleo, é o combustível. E eu vejo que aqui, irmãos, ela vai até a casa de Eliseu, e lá ela lhe faz uma pergunta para Eliseu. Olha, todas as vasilhas foram cheias, foram repletas, e eu não sei mais o que fazer. Aí ele diz: olha, você pega, você e seus filhos, e vende esse azeite, paga a sua dívida, você e seus 2 filhos vivam no resto. Irmão, se você puder entender o que essa palavra está dizendo, se você puder entender o que Deus está dizendo para você aqui, você já colocava no teu coração e sentia Deus falar com você. É como se ele dissesse assim: ei, amém, eu prosperei no seu quarto, porque o quarto estava repleto, a despensa estava repleta, a sala estava repleta, amém, todos os cômodos da casa estavam repletos de azeite. É como se Deus dissesse: eu vou prosperar todos os cômodos da tua casa, eu vou prosperar todas as partes da sua vida, porque você recorreu em mim. Tem coisa, tem fatalidade que vem sobre a nossa vida, para nós aprender que Deus é Deus e que Deus está conosco, que Deus está na nossa vida. E não sabe o que ela faz? De uma mulher pobre, miserável, ameaçada, ela volta agora uma grande empresária, uma grande fornecedora de azeite. Eu vejo ela se organizando, irmãos, a cidade. Eu vejo ela procurando trabalhadores para, irmãos, embalar aquele azeite, procurando, irmãos, pessoas para cobrar, para trabalhar com ela, amém, no azeite. Eu vejo na frente daquela casa, irmãos, uma vida se formando. Eu vejo anúncios por toda parte. Eu vejo alguém que vem de longe, sabe para quê? Para tirar o nível daquele azeite. Vamos tirar o nível, e para saber quanto ele vale. Sabe por quê, irmãos? Tudo diesel, toda gasolina, ela tem um nível para ser medido, para ver o seu grau de porcentagem ou de concentração. Amém? Eu vejo, irmãos, se o vinho que Jesus Cristo transformou, aquela água que ele transformou em vinho, foi o melhor que o mestre Sala provou, imagine agora o que Deus transformou, o azeite que Deus multiplicou. Irmão, se um homem consegue fazer um produto quase 100%, imagine Deus com a sua providência. Eu vejo um produto 100%, eu vejo que alguém tira o nível e fala assim: eu nunca vi isso aqui é 100%. Irmão, se um azeite, se uma garrafa de azeite, ela valia R$1.000, ela podia vender por R$5.000, porque era 100%. Eu vejo que a providência na vida daquela mulher foi tão grande. Aquela mulher começa a vender azeite, ela está vendendo azeite para todo mundo. Gente, pessoas vêm de longe, porque veio para comprar o melhor azeite já visto em toda a história. Irmão, se ela estava vendendo azeite, sabe quem que vem agora? Com a cabeça baixa, desanimado, desacreditado, o mesmo credor que veio humilhar essa mulher. E tem pessoas, irmãos, que é tão negativo, que ele olha a sua vida e fala assim: não vai dar certo. Não vai dar certo, porque fulano falou para mim, fulano teve um sonho, fulano teve isso, fulano teve aquilo, não vai dar certo. Ei, presta atenção. Eu vejo alguém negativo que olha aquela multidão na frente da casa daquela mulher e diz: morreu o esposo, agora deve ter morrido os 2 filhos. Deve ter morrido os 2 filhos, porque esse tanto de gente na casa dessa mulher não tem explicação. E eu vejo aquele homem furioso, irmãos. Ele chega assim, chama aquela mulher, amém, quando chamar a dona da casa, eu quero conversar com ela. E eu vejo alguém dizendo assim: respeita ela, porque ela é uma senhora. Você não está vendo a fila? Pega a fila como todo mundo tem pegado e vem na fila. Aí eu vejo alguém murmurando no pensamento. Alguém, irmãos, que está murmurando no coração, mas ele está na fila porque ele precisa falar com a mulher. Irmãos, a Bíblia não diz, mas pela lógica, imagina aquele homem na fila tanto tempo, esperando para falar com aquela mulher, e de repente, de tanto ele ficar na fila, ele vai se acalmando. E quando ele se acalma um pouco, sabe o que ele faz? Ele pergunta para o próximo da fila, ele diz: qual dos filhos dela que morreu? Aí o camarada
olhar para ele e dizer: aqui ninguém morreu não, moço. Ela vem do melhor azeite da região, ela tem o melhor azeite, nós estamos aqui para comprar. Você está na fila tanto tempo e não sabe. Aí ele coça a cabeça: se ela está vendendo azeite, ela tem dinheiro para me pagar, ela não vai escapar, eu vou cobrar ela. Sabe por quê, irmãos? Quem não conhece Deus, quem não tem amor no coração, a única coisa que ele quer fazer é te imprensar numa parede. Ele não te perdoa, ele não conhece a sua dor, ele não olha, ele não para o seu fracasso, ele olha para a razão dele. Porque você vê alguém se vitimando, se enchendo de razão, dizendo: eu sofri, eu passei isso, é porque não conhece a Deus. Mas eu vejo alguém que está agora, amém, na fila, mas estava com esperança: eu vou cobrar, porque olha o tamanho da fila, olha o tanto de gente comprando, ela vai ter que pagar o meu dinheiro e eu vou cobrar juro também. A fila vai chegando, irmãos, e quando chega a vez daquele homem, eu vejo que aquela mulher é chamada, e quando ela olha, eu já vejo aquela mulher sorrindo, dizendo: era o Senhor mesmo que eu queria encontrar. Sabe por quê, irmãos? Sabe qual que é a maior necessidade? Você pagar o que você deve, eu posso dizer que não é honestidade, é o dever. Você pagar o que você deve é um dever. E você pagar o que você não deve? Ah, mas o seu falou que era o marido dela que fez a dívida. Exatamente. O esposo dela foi quem devia, a dívida era dele, mas ela disse: não, ele era o meu esposo e eu vou pagar uma dívida que não é minha. Irmão, sou uma mulher que adota uma causa alheia, alguém que se preocupa, amém, com o problema dos outros, alguém que está disposto a limpar o nome da sua família, porque é honesto. Alguém que fala assim: se fosse outra pessoa, dizia: não, cobra ele. Você quer receber? Vai lá, cobra ele. Mas ela disse: não, é meu marido que te devia, não é? Entra aí, Senhor, é um prazer receber o Senhor na minha casa. O Senhor veio aqui para me afrontar, levar os meus dois filhos. Você não vai precisar levar os meus dois filhos, porque nós vamos pagar essa dívida para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aí eu vejo aquele homem entrando na casa daquela mulher. Quem sabe, irmãos, ela levou ele até um dos cômodos da sua casa, aonde estava guardando dinheiro. E aquele homem olha, entra olhando por toda parte, quando vê aquele volume de dinheiro, ele coça a cabeça e diz assim: eu podia ter cobrado mais, porque o que ela tirou para me pagar nem mexeu com aquela diadema toda. Sabe por quê? O profeta profetizou que era para ela pagar a dívida e viver com o resto de dinheiro. Isso quer dizer que tinha uma grande quantidade de dinheiro ainda. Aquele homem recebe o dinheiro, irmãos, pega o dinheiro e vai embora. E quando ele vai embora, ele lembra que ele tinha que receber o dinheiro, sabe para quê? Para dar continuidade na sua fazenda, no seu trabalho. E para dar continuidade na sua fazenda, no seu trabalho, ele precisava comprar azeite. Porque azeite era uma utilidade muito grande para os fazendeiros. E aquele homem vai envolver ele, dizendo: eu quero esse dinheiro todo, amém, de azeite. Aí alguém olha para ele e diz: você não está vendo que a fila está lá? Volta lá e pega a fila. E aquele homem de novo na fila, irmãos. Muitas vezes Deus vai pegar o seu inimigo, vai pegar quem te persegue e vai deixar ele no sol quente, vai deixar ele na fila. Quem sabe aquela pessoa que te humilhou, olhou para você e não reconheceu o teu momento, a tua dor, amém, vai ficar na fila, amém. Sabe por quê? Tem muita gente sofrendo e às vezes você está com dor, é porque está na fila. Ele está dizendo: fica na fila, porque a teu momento vai chegar. Se você quiser falar com ele de novo, se você quiser falar com ela de novo, você vai ter que esperar. Senão você não vai poder negociar nem falar com ela. Se você quiser azeite para a tua vida, para a tua casa, é como a Bíblia diz no mundo espiritual que azeite é unção, é o Espírito Santo. Assim como cita a parábola das
10 virgens. Aquele que não tiver azeite, irmãos, não vai poder subir. Azeite, irmãos, no mundo espiritual é uma providência para a salvação, uma necessidade para a salvação. Imagine agora, irmãos, nós trazendo para a revelação. Quem não perdoa, quem não reconhece a dor dos outros, quem não olha para a dor daquele que sofre, irmãos, ele está sujeito a perder a sua salvação. E ele está na fila de novo. Ele pega a fila de novo. E quando chega a vez dele, irmão, amém, aquele homem coloca aquela dinheiro em cima do balcão e diz: me traga tudo isso de azeite. É como se ele dissesse: eu vou acabar com o azeite dessa mulher, eu vou comprar tudo, eu vou arrematar tudo, porque eu estou fazendo ele. Irmãos, e quando ele coloca o dinheiro, eu vejo nenhuma parte do terço do azeite daquela mulher mexido, e ele leva o que era devido no valor do azeite. Sabe o que eu vejo aqui? Que a sua bênção, a sua providência, é como se Deus dissesse assim: você vai viver do resto. Mas como que vai viver do resto se ele levou uma parte, mas ele trouxe de volta? E aquela mesma parte que foi suficiente para pagar a dívida, ela volta para o mesmo lugar e é colocada no mesmo lugar aquela quantia de dinheiro que aquele homem colocou. Sabe o que Deus está vendo aqui? Sabe o que Deus está dizendo para você? Que Ele vai mover o céu, Ele vai mover a terra. Se você confia nele, Ele vai mover tudo, mas a tua bênção vai ficar no teu endereço. O que é seu vai permanecer contigo. O que Deus entregou e precisa ficar na tua casa, vai ficar, porque Deus é quem entregou a tua vida. Porque ela seguiu direitinho, irmãos, submissa, vou recorrer ao nome de Deus. Nunca trate, irmãos, mal uma pessoa que é de Deus. Nunca faça isso. Nunca despreze, porque senão você vai ter uma consequência chamada maldição. Sabe por quê? A promessa do nosso pai Abraão, nosso pai na fé, foi o seguinte: aquele que te abençoar, eu abençoarei, mas aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Isso, irmão, não está ligado só em palavras, está ligado também em atitudes. Se você vira as costas, se você despreza uma pessoa que foi essencial para a tua salvação, que foi essencial para o teu ministério, que foi essencial para você ter um encontro com Deus, quando você chuta, quando você chora, quando você não quer ouvir, amém, você pode estar se suicidando espiritualmente. Você pode estar se amaldiçoando espiritualmente. Mas ela teve uma referência ao homem de Deus, mesmo não tendo afinidade, mesmo não olhando para a sua razão social, mas ela disse: não, esse homem tem contato com o céu, esse homem é escolhido por Deus, ele falou e o milagre aconteceu, então eu vou ver o que é preciso ser feito. E por ela estar, irmãos, de acordo com a palavra, de acordo com o exemplo, ela está de acordo com os princípios necessários para ser abençoado, ela foi abençoada. Quem sabe você está perguntando: o que eu preciso para ser abençoado? Eu vejo tanta gente sendo abençoada, mas eu fico para trás, não falta de trabalhar, não falta de insistir. O que está acontecendo? Quem sabe você está violando alguns princípios que são fundamentais na sua vida. Quem sabe você está pensando até em algo que é tão importante que você não pensa lá. Ou quem sabe você está vivendo consequências do passado que até hoje você não retratou. Mas eu vejo uma mulher que não deve nada, uma mulher que estava segundo os perímetros da palavra. Eu vejo aquela mulher, mas como é que ela sabia, irmãos, que Eliseu era o poderoso e era homem de Deus, se ela não tinha contato com Eliseu? Eu vejo que aquele profeta, aquele aluno profeta, o que ele aprendia com Eliseu, ele ensinava dentro de casa. Ele dizia: eu aprendi hoje algo crucial, eu aprendi algo importante. Sabe por quê, irmãos? Quem tem amor na sua casa, na sua família, ele está todos os dias ensinando.
ensinando, Ele está todos os dias insistindo. Mesmo que a sua palavra caia no chão, mesmo que a sua palavra pareça não ter valor lá dentro, não ter crédito, é você quem pensa. Mas no dia de tanto você falar, aquela pessoa vai refletir e vai tomar uma decisão. Sabe qual foi o maior pregador que pregou por muitos anos e não ganhou ninguém? Amém? Foi Noé. Amém? Mas até hoje a pregação de Noé, ela tem um poder, amém, transformador, um poder alertante para a nossa vida e de impacto até hoje. Então não desanime de profetizar, não desanime de proclamar a tua casa para o bem, não desanime de refugiar em Deus. Tem muita gente, irmãos, que está morto espiritual, e eu olho e às vezes eu estou andando na rua, Deus me revela, sabe por que aquela pessoa está morta espiritual? Porque ela não dá reverência aos meus servos, ela não respeita a minha unção, porque a unção que ela tem, a unção que ele tem, a unção que eu entreguei para o profeta, ela é minha. Saulo viu isso na pele, querendo matar os crentezinhos da fona. Aqueles crentes, eu odeio ver aqueles crentes com aquelas roupas de antigo, aquele estrago esquisito. Vou matar essa raça. E quando ele vai matar, Deus, Jesus para na frente dele e pergunta: por que ele persegue? Eu estou querendo matar aqueles crentes. Por que tu me persegue? Porque tu está me perseguindo. Então, irmãos, seja abençoado. Não fica vivendo por viver, Deus. Tem crente que está vegetando, sabe por quê? Amém? Todo o tempo da vida comete um suicídio. Quando Deus dá uma oportunidade, comete outro suicídio. Quando Deus dá uma oportunidade, comete outro suicídio. Não aprende que é necessário abençoar o homem de Deus, abençoar a mulher de Deus. Você abençoar, você dá crédito. É você confiar que as palavras que saem da boca dele, ela é de Deus. Você não pode idolatrar o homem, porque o homem, ele te decepciona. Mas Deus que está na vida do homem, não te decepciona. Mas eu não confio em homem para nada. Mas você percebeu que tudo que acontece na nossa vida vem através do homem? Se não fosse o seu pai, se não fosse o médico, se não fosse os trabalhadores lá do campo trazer o alimento, se não fosse o vaqueiro, se não fosse o fazendeiro, se não fosse o dono da usina, o dono da fábrica, se não fosse, o que seria da sua vida? Então Deus está usando pessoas, intermediando pessoas para te abençoar, para te dar vitória. Você deve olhar e agradecer, colocar no teu coração, assim como aquela mulher que colocou. Irmão, só para resumir, e os fofoqueiros do bar queriam saber o que estava acontecendo. Irmãos, quando eu era criança, tem pessoas aqui que moram no interior de algumas capitais que vai confirmar o que eu estou dizendo. Antigamente, Diácono Wilson, quando a gente pegava algo emprestado de alguém, quando nós íamos devolver, nós nunca entregávamos a vazia. Sempre tinha algo dentro da vazia. Se você pegasse algo de alguém emprestado, sempre você levava algo como gratidão. Eu imagino que aquelas pessoas daquele bairro, todos foram presenteados com um pouco de azeite por ter emprestado as vasilhas. É como se Deus dissesse assim: ei, não só abençoei a vida daquela mulher, não só trouxe providência para a vida daquela mulher, mas presenteei cada um que estava naquele bairro, cada um que estava naquela cidade, cada um morador que estava ali. Sabe o que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão? Deus quer que você tenha mais amor, Deus quer que você tenha mais compreensão. Irmãos, tem muitos crentes, irmãos, que dá medo dele, irmãos. Se você aproximar muito, capaz que ele te bate, capaz que ele te machuca. O cristão, irmãos, ele tem que ser manso, ele tem que ser manso. A Bíblia diz que ele precisa ser manso igual uma pomba. A pomba não consegue brincar, não consegue escorar, não consegue agarrar nada. Você precisa ser manso. Você precisa olhar com um olhar de amor, irmãos, olhar de fraternidade. Isso você, mas eu ajudo tantas pessoas, você está enganado. Quando você está ajudando alguém, você está ajudando a si mesmo.
Quando você faz algo para alguém, você está trazendo um galardão lá do céu na tua vida. Você está juntando o tesouro do céu. Você está plantando uma semente que futuramente você irá colher, porque Deus é fiel. Deus é na tua vida. Deus é com você. Quem recebe essa palavra, dá uma posse em nome de Jesus. A bênção vai ser endossada na sua vida. Eu já quero desejar um novo ano para você, repleto de prosperidade e providência. Mas não esqueça da casa de Deus, ou da casa do profeta. Da onde vem a fonte do milagre? Da onde vem a fonte da providência? Não esqueça, porque às vezes Deus te abençoa, te entrega um carro, aí você não vem mais para a igreja. Deus te dá uma fazenda, Deus te dá uma empresa, aí você não vem mais para a fazenda. Amém, para a igreja? Porque tem muitas pessoas fazendo projeto, mas no projeto dele tem férias, no projeto dele tem viagens, no projeto dele tem cursos, no projeto dele tem tantas coisas, mas no projeto dele não tem a igreja, não tem a obra de Deus, nos projetos dele não tem, amém, aquilo que ele vai fazer para a obra, não tem. É pelo contrário, os projetos dele só os seus interesses. Mas faça como essa mulher fez. Ela foi buscar a receita com o homem de Deus, e ele orientou tanto para receber a vitória e tanto para receber a providência. Porque se ela tivesse pensado assim, eu vou pegar todo esse azeite, já que multiplicou mesmo, eu vou vender tudo e vou pagar a dívida, ou vou dar ele como uma dívida, ela tinha perdido a aposentadoria. Mas ela fez, amém, buscou a informação, e com a informação que o profeta deu, ela vendeu, e aí viveu com o resto do dinheiro. Toma posse, cresceu no milagre, bate a mão, glória a Deus. 4 pessoas que nós